Olá, eu sou a professora Sandra Cereali e nós vamos ver hoje o conteúdo de alterações cromossômicas dentro da disciplina de genética. Nós vamos dividir essa aula em 3 partes, então agora nós começamos a primeira parte. Antes de iniciar com as alterações propriamente ditas, nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos que são importantes neste momento. Alguns deles nós já vimos, mas é importante discutir alguns desses conceitos. Então, o primeiro é a questão dos cromossomos. O que é um cromossomo? A gente vai ter que retomar aqui para entender, né, como que é a parte fisiológica, o que é o esperado, do que é o alterado, certo? Então, cromossomos, eles são formados de DNA associados a proteínas estônicas e proteínas não estônicas. E nós costumamos ligar essa imagem de cromossomo a uma estrutura já duplicada, né? Ou seja, depois que ele passa pelo período S da intérfase, né? Que é nesse período S que ocorre a duplicação. Nós vimos isso já algumas vezes durante o curso. Então, nós vamos lembrar aqui um pouquinho sobre essas estruturas do cromossomo. Você pode ampliar, por favor, Emily? Obrigada. Então, olha o que nós temos. A estrutura do DNA, tá? Ela se organiza, a dupla hélice do DNA se organiza, né, junto com proteínas estônicas e proteínas não estônicas, formando os nucleossomos, e esses nucleossomos, eles vão se enovelando, né? Dentro do DNA a gente tem a informação genética, e essa informação genética vai se enovelando, se enrolando sobre si mesma, tá, e outras estruturas proteicas, até formar na outra ponta aqui o que nós costumamos chamar de cromossomo, certo? Este cromossomo da figura, ele já está duplicado, portanto, ele já passou pelo período S. Em G1, no período G1 da intérfase, esse cromossomo, ele não está totalmente estruturado, ele não está condensado, então ele está disperso no núcleo, e ele vai estar numa única cromátide, ele vai ter uma cromátide só, porque ele tem uma única dupla hélice de DNA. Depois que ele passa pelo período S, ele passa a ter 2 cromátides irmãs, porque elas são cópias uma da outra. O período S duplica o material genético, certo? Conforme a célula vai encaminhando ou para mitose ou para meiose, que são os processos de divisão celular, vai acontecendo o empacotamento da informação genética, o empacotamento do DNA, até formar essa estrutura aqui de cromossomo, certo? Com o DNA empacotado na estrutura cromossômica, como a gente imagina, é muito mais fácil para a célula fazer a divisão do material genético para as células filhas, seja na mitose, seja na meiose. E aqui uma outra visão que nós podemos ter, então, falando exatamente isso que eu disse. Olha só, em G1 nós temos aqui os cromossomos homólogos, percebam, eles têm uma característica muito semelhante. Então, eles são divididos entre braço curto e braço longo, tá? Mesma coisa com ele duplicado. Então, aqui à esquerda a gente tem um cromossomo de uma cromátide só, e à direita ele duplicado, certo? Antes do período S, então aqui em G1, e aqui após o período S, certo? Essa região mais arredondada aqui, que você vê em todos eles, são os centrômeros. Cada cromossomo vai ter o seu centrômero, certo? O centrômero é uma parte constitutiva do cromossomo, ele faz parte do cromossomo, ele não é uma estrutura anexa, algo que aparece só depois que ele condensa. O centrômero já existe no cromossomo, mesmo quando ele está descondensado, é um trecho de DNA, tá? E o centrômero, ele divide o cromossomo em 2 braços. O braço curto sempre vai estar virado para cima e o braço longo para baixo.
E isso vai acontecer mesmo naqueles cromossomos que têm, aparentemente, o mesmo tamanho de braço. Sempre a gente vai arbitrar que o braço curto é para cima e o braço longo para baixo. Uma outra forma de chamar braço curto e braço longo é abreviando, tá? Então, braço curto, ele vai aparecer como a letra P, minúscula, tá? E o braço longo vai aparecer com a letra Q, minúscula também. Então, o segmento P e o segmento Q, braço curto, braço longo de um cromossomo. Aqui, os cromossomos estão já duplicados, né, com as suas cromátides irmãs, cada um, e também nós temos que observar que existe uma outra estrutura chamada telômero, que é o final de cada cromossomo, certo? De cada cromátide, nós temos uma região final chamada telômero. Essas partes nos interessam e elas vão ser importantes daqui para frente. A divisão do centrômero, né, do braço curto e braço longo, ele vai dar tamanhos diferentes dos cromossomos, certo? Então, ele vai determinar a proporção entre o tamanho do braço curto e o tamanho do braço longo, certo? Então, foi feita uma divisão, uma nomenclatura para igualar o nome dessa posição do centrômero, certo? Então, nós chamamos metacêntrico, que é esse primeiro cromossomo aqui à esquerda, quando os dois braços têm o mesmo tamanho, ou uma proporção, uma razão entre eles muito parecida. Nós chamamos de submetacêntrico, esse segundo cromossomo aqui, quando o braço curto é um pouco menor que o braço longo. Para todas essas proporções, existe uma medida, existe um padrão. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com isso, se o trabalho ele é feito à mão, né, nós medimos com paquímetro e fazemos essa proporção, certo? Se a gente está estamos estudando cromossomos a partir de programas de computador, o programa faz isso, ele mede o tamanho dos braços e calcula qual é a forma do cromossomo. Então, esse aqui é o submeta. Aí nós temos o acrocêntrico, onde nós temos um braço curto muito pequeno em relação ao braço longo, e temos o telocêntrico, que é quando não existe braço curto, só existe braço longo. Ou seja, o telômero, que nós vimos aqui, ó, essa região de telômero, ele coincide com a região de centrômero, certo? Esses dados aqui vão ser importantes para nós. Então, existe uma ampla variação de cariótipos, né, de número de cromossomos dentro das espécies, né, entre as espécies, e dentro delas, muitas vezes, também. E essa variação, ela vai acontecer tanto no número de cromossomos, quanto na forma desses cromossomos, a forma distribuída entre esses 4 tipos básicos que a gente falou, meta, submeta, acro e telocêntrico, e algumas outras variações dependendo do tipo de espécie que você está trabalhando, do grupo, né? A maioria dos animais, eles vão ter cromossomos pequenos, tá? E nós vamos encontrar cromossomos muito grandes em ortópteros, que é a família lá dos grilos, gafanhotos, e também entre os anfíbios. As salamandras, tem uma salamandra especificamente, que ela tem um dos maiores cromossomos que já foram encontrados. E existem também presença de microcromossomos em aves e em répteis. Bom, e a partir da técnica de obtenção de cromossomos, que é uma técnica que ela respeita um padrão, né? Ela tem passos muito parecidos, mas ela pode variar de um grupo animal para outro, varia entre animal e plantas, mas a partir dessas técnicas desenvolvidas ao longo da primeira metade do século passado, nós temos que comparar, que entender os cromossomos de uma espécie como um todo, tá? Então, ele é importante para avaliação
de aspectos evolutivos, também é importante para a saúde humana, a saúde animal, e também é muito útil na agropecuária, principalmente na agricultura, porque a partir de matrizes, nós conseguimos, né, de plantas, a gente consegue aumentar o número de cromossomos, fazendo também com que aumente o número, o tamanho da espécie que você está trabalhando. Isso acontece em animais também. Depois dos procedimentos clássicos para cada grupo, para a obtenção dos cromossomos, eles são organizados em pares. Nós estamos falando da maioria das espécies, são espécies diploides, lembrando que a gente, nessa disciplina, trabalha principalmente com espécies diploides, então os cromossomos estão aos pares, e eles são classificados por ordem de tamanho. A forma dos cromossomos e a presença ou não de sistema de cromossomos sexuais, ela também deve ser considerada. A nossa espécie, por exemplo, nós temos um sistema de cromossomos sexuais, que é o sistema XXXY. Ele é o sistema típico de mamíferos. Então, todos os mamíferos vão ter esse sistema sexual, praticamente todos. E essa organização, classificando em pares, por ordem de tamanho, levando em consideração a presença ou não de sistema sexual, nós damos o nome de cariótipo. Então, nós temos o cariótipo, tá, de algumas espécies, da espécie humana, por exemplo, é a organização dos cromossomos daquela determinada espécie. A gente vai ver isso daqui a pouquinho numa imagem. E existem variações cariotípicas, ou seja, variação na quantidade e na forma dos cromossomos, tanto intra quanto interespecífica. Então, esse cariótipo, ele pode variar dentro da própria espécie e ele pode variar entre espécies diferentes, muito aparentadas. E isso mostra, então, um polimorfismo cromossômico. O que é polimorfismo? Várias formas para um cariótipo, várias formas dos cromossomos. Então, eles podem estar presentes em espécies da mesma, espécimes, né, da mesma população, ou então em populações diferentes. O contrário também pode ser verdadeiro. Então, duas espécies, elas podem ter o mesmo cariótipo, contando com isso o mesmo número e a mesma forma dos cromossomos. E isso acontece, por exemplo, no gênero de peixe chamado pseudoplatistoma. Nós vamos ver uma imagem dele daqui a pouquinho. E nesse gênero estão o nosso pintado e o cachara, tá, no Brasil. A imagem que eu vou mostrar para vocês é de um animal da América Latina também, 2 animais. Então, da mesma forma que duas espécies podem ter números cromossômicos diferentes, iguais, a mesma espécie pode apresentar cariótipo diferente. Tá? Em humanos, a gente consegue ver isso, e o exemplo que eu vou usar é o exemplo de humanos com síndrome de Down e humanos sem síndrome de Down. Então, nessa imagem aqui, olha, nós conseguimos ver, são 2 cariótipos organizados. O cariótipo aqui em A, acima, e o cariótipo que está em D, aqui abaixo, tá? Eles estão organizados de uma maneira em pares e de forma decrescente, então, do maior para o menor, certo? Aqui nós vemos em A espécie Pseudoplatistoma mateense e em D a Pseudoplatistoma orinocoense, tá? Orinocoense, do rio Orinoco. Ambas essas espécies são nativas da Venezuela. Então, o que a gente percebe aqui? Olha só, eles têm exatamente o mesmo número de cromossomos, 28, e a composição deles é muito, mas muito parecida. Olha, fica difícil distinguir entre eles se você não souber quem é. Então, se a gente tirar a identificação aqui, dificilmente a gente vai conseguir saber de que espécie que você está tratando. Essas técnicas aqui são técnicas básicas de citogenética, certo? São técnicas muito fáceis e muito baratas do ponto de vista financeiro também. Um custo muito baixo de produção desse cariótipo. Para distinguir as duas espécies,
é preciso que sejam realizadas técnicas mais avançadas, então técnicas moleculares, hibridação, outras técnicas que a gente vai ver mais lá para frente. E aqui nós temos um exemplo de cariótipo humano, tá? Então aqui à esquerda um cariótipo humano sem alteração, então ele tem 46 cromossomos, ele pode ser XX ou XY, certo? E à direita nós temos um cariótipo humano também com alteração, ele pode ser 47 mais 21 XX ou 47 mais 21 XY. Se vocês olharem os pares aqui, olha, vão perceber que na imagem à esquerda eu tenho o par 21, 2 cromossomos. Na imagem à direita nós temos 3 cromossomos, certo? Existe uma questão de tamanho aqui de fotografia, né? As fotos elas têm um tamanho um pouco diferente, mas proporcionalmente é isso, são a mesma espécie com cariótipos diferentes. E existe um padrão cromossômico, então, para cada espécie. Dentro deste padrão cromossômico, podem existir variações entre as populações de uma determinada espécie. Só que quando isso acontece, quando ocorrem variações de uma população para outra, a gente percebe que essas variações, elas acontecem em praticamente todos os indivíduos, ou na maioria dos indivíduos das populações que você estiver estudando, tá? Por outro lado, quando um único indivíduo ou um grupo muito pequeno de indivíduos apresenta uma forma, apresenta um número diferente de cromossomos dentro de um cariótipo, diferente do padrão, então, nesse caso, nós chamamos de alterações cromossômicas, certo? Se a gente encontra alguma coisa que ele difere uma população de uma região, por exemplo, muito seca, de uma população, uma região mais úmida, e isso pode ser típico daquelas populações, e vai aparecer em praticamente todo mundo. Se nós encontramos um ou poucos indivíduos com a mesma alteração, aí nós estamos falando de uma alteração cromossômica. Essas alterações cromossômicas, elas podem se iniciar a partir de erros na intérfase ou nas divisões celulares também, tá? Tanto na mitose quanto na meiose. Então, as alterações cromossômicas, elas podem ser divididas em 2 tipos, a clássica ou livre, certo? E a alteração em mosaico. O que é uma alteração clássica ou livre? É quando o erro acontece na meiose parental. Então, ele vai acontecer na meiose ou do pai ou da mãe, do parental paterno, do parental materno, tá? E ela é fruto, então, de a união de gametas que são portadores de número anormal de cromossomos, certo? Frutos, então, de uma divisão meiótica defeituosa. Todas as células do corpo do indivíduo vão ter a alteração cromossômica. E nesse caso, o fenótipo ele é muito mais severo, ele é muito mais grave, tá? Vamos dizer, do ponto de vista de alterações mesmo fenotípicas, do que no caso de mosaicos. E o que seria, então, um mosaico? O erro do mosaico vai acontecer na mitose do embrião. Então, a meiose do pai, da mãe, do parental paterno, ocorreu sem nenhum problema. Tá? Formou o embrião. E a partir do momento em que o embrião está formado, a partir do zigoto, podem ocorrer alterações do tipo não disjunção, né? Os cromossomos não se separam na meiose. Lembra que eles se separam, aqui na mitose. Lembra que na anáfase eles são separados, né? Os cromossomos homólogos. E pode ocorrer uma não separação, uma não disjunção cromossômica nas primeiras divisões embrionárias. E isso vai gerar células alteradas, tá? Então, o indivíduo passa a ter uma porcentagem de células do corpo que vão ter alterações cromossômicas. Essa porcentagem de célula, ela vai depender muito da fase em que o erro aconteceu.
Então, se o erro ele é muito inicial, bem no início da divisão, bem no início da formação lá do novo indivíduo, a quantidade de células alteradas vai ser maior. Se o erro acontece mais para frente no desenvolvimento, a quantidade de células vai ser menor, tá? E por isso, o fenótipo de um indivíduo que tem alteração cromossômica em mosaico, ele é um fenótipo muito mais brando do que as alterações clássicas, que são alterações nas células do corpo todo. Essas alterações cromossômicas, elas podem causar comprometimento em vários órgãos e estruturas corporais, tá? Em maior ou menor grau de severidade, dependendo da alteração, dependendo do cromossomo que for afetado por esse erro, né, que acontece. As alterações mais comuns são alterações crânio-faciais, então envolvendo toda a parte de formação do crânio mesmo, né, a forma da cabeça, podendo ter microcefalia, macrocefalia, a forma aqui, a gente vai ver que isso aqui é muito importante, ó, essa região do olho, né, que a gente chama de glabela, isso aqui mais afastado, menos afastado, o perfil do indivíduo, então ele pode ter um perfil de não ter essa baixa aqui, né, que a gente chama aqui do nariz, então ele vai ter um perfil de nariz de estátua grega, alteração da posição do queixo, então retrognatia na maior parte do caso, queixo muito pequeno, micro, né, e retrognatia, a implantação das orelhas, então as orelhas implantadas muito abaixo do que deveria, do que a gente esperaria, né, uma implantação normal, ela viria aqui, ó, tá? E às vezes a gente observa pessoas sindrômicas que a implantação está muito mais baixa. E isso acontece em animais também, alterações cromossômicas em animais também. As orelhas mal formadas, atinge também olhos, né, as pregas do olho, da pálpebra, um formato amendoado, existem alterações em que o olho sequer é formado, né, então existe analoftalmia, existem também alterações musculoesqueléticas, então podem afetar tanto a formação do esqueleto como um todo, mas também a formação muscular. Então, a criança pode apresentar hipotonia ou hipertonia, né, muscular, lembrando que isso também pode acontecer em animais. O que mais? A implantação dos cabelos, então, como os cabelos estão implantados na cabeça, isso também pode ser alterado. Alterações no tamanho e no formato das mãos e dos pés, dos dedos, das falanges, né? Então, existem alterações que diminuem, inclusive, o tamanho dos dedos, pode perder a falange intermediária. Alterações no pescoço também, então, diminuição do tamanho do pescoço, formação de pescoço alado, que é uma pele que ela junta a região do pescoço com o ombro, alterações cardíacas, alterações renais muito graves, que precisam de cirurgias, inclusive, e uma situação chamada retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente agora, a partir de agora, vai tratar de RDN-PM, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, certo? Esterilidade, em muitos casos, entre outras alterações que nós vamos ver também. Palato fendido, então o palato dentro da boca aberto, lábio leporino, muitas alterações podem ser comuns quando se trata de alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas podem ser divididas em dois tipos, as numéricas e as estruturais. A partir desse momento, nós encerramos a primeira parte da aula para poder começar a segunda, que vai ser sobre alterações numéricas, e depois a terceira sobre alterações estruturais.